lá no WhatsApp, seria legal até, viu? Sim. E ela é bem linda. A internet é bem profundo. A internet tem oscilado hoje, sabe? Não é só pelo Teams, não. Perfeito. Então vamos lá, vamos tentar tocar com a internet. Quando vocês, eu estou percebendo aqui, vocês congelarem aí, eu vou ficar sabendo que a conexão não está legal. Tudo bem com vocês? Alguma dúvida que vocês gostariam de tirar em relação à reunião passada? Ficou alguma coisa aí? A gente encerrou o assunto lá da mediunidade com Jesus, né? As manifestações mediúnicas na nossa vida, né? A comunicação dos espíritos para conosco. Então, hoje nós vamos entrar num outro assunto, né? Basilar da doutrina, e que faz parte já da nossa cultura geral, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, mesmo vocês sendo iniciantes, todos já, ou se não sabem o que já ouviram falar, né? E a reencarnação hoje é um conhecimento que ele paira sobre a humanidade, né? Como não foi a doutrina espírita que trouxe esse conhecimento, ele já está aí na humanidade há bastante tempo. O que ela veio fazer é explicar o mecanismo dessa reencarnação, né? Os hinduístas, os indianos já detêm esse conhecimento da reencarnação, né? Só que o mecanismo dele, como ele é usado e como ele é inserido nas leis divinas, eles trazem uma ideia equivocada de castas, né? Não sei quem já estudou isso lá no hinduísmo, né? Que eles, quando reencarnam sempre dentro da mesma casta, então é uma coisa meio, assim, foi meio adaptada aos costumes materiais que eles têm lá, né? Então, quando a gente fala de reencarnação, gente, ela é um pilar da doutrina espírita, né? E se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê os 4 primeiros capítulos, eles são as bases, né, da moral cristã, né, estudada, que Kardec colocou, né, que é o não vim destruir a lei, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois tem o meu reino não é deste mundo. Depois vem um terceiro capítulo, que é há muitas moradas na casa de meu pai. E um quarto capítulo que vem, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o conhecimento mais forte que Jesus trouxe a respeito da reencarnação foi essas passagens que estão referenciadas no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que são está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no capítulo 6, no de Lucas, capítulo 9, e a referência que Jesus faz sobre a reencarnação. E essa ideia, quando Jesus tentou trazê-la na segunda revelação, ele tentou até, né, com o senhor da lei, que foi Nicodemos, né, onde ele fala, né, na verdade, essa referência aqui é do Evangelho de João, tá? Capítulo 3, versículo de 1 a 12, né? Que ele fala assim, ó. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo, senador dos judeus. Então, o cara era de alta escola lá, né? Senador, né? Que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus já deu-lhe uma resposta. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Jesus ainda reiterou, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas se não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, o mesmo dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas. É uma pergunta que Jesus fez a ele. Pois que é mestres em Israel, né, você estuda a Escritura com profundidade, ignoras essas coisas, porque nas Escrituras também tem a ideia da reencarnação, né? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não credes no que vos falam das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Né? Então, aqui ele falou, Nicodemos, se esforça um pouquinho, vai, para tentar entender o que eu estou te falando, né? Dá uma, né? Você que conhece a lei bastante, coloca sua cabeça para funcionar, né? Então, Jesus já trouxe a ideia da reencarnação nessa passagem, né? E ele fala assim, bom, se vocês não conseguem compreender agora, nós vamos ter que esperar um pouco para frente, para que essa ideia possa vir. Né? Então, quando vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem nos revelar o mundo dos espíritos, e nos vem trazer a resolução das questões filosóficas tão prementes, principalmente nesse ano de iluminismo, aí, né, no século XIX, né, 18, 19, que o pensamento começou a atingir um grau de maturidade mais elevado, aí era necessário que essas coisas fossem resolvidas e explicadas, que o véu fosse tirado sobre isso, né? E, pessoal, bem... A reencarnação, na verdade, não é um dogma, né? Na verdade, ela é uma lei. É uma lei divina ou natural, né? É uma lei que permeia... É uma lei que permeia a nossa vida. Ela está aí constante. Quer a gente acredite, quer a gente não acredite. É um mecanismo da justiça divina que funciona como é a lei da gravidade, né? Como é a lei da física, as leis da física em geral e todas as leis que nos regem, como é a lei do amor, como é a lei do progresso. Então a reencarnação, ela vem cumprir e vem explicar algumas coisas que era só assim, aceita e vai, se você tem fé em Deus, acredita que Deus é bom, né? Você vai aceitando aí que uma hora você entende por que essas coisas acontecem, né? Então, à medida que a humanidade foi progredindo, ela já não aceita mais, né? À medida que o nosso entendimento ele vai se expandindo, ele já não aceita algumas coisas sem uma devida explicação, né? Então, quando eu falo dos atributos da divindade, lembra que foi a primeira coisa que a gente estudou, né? Os atributos da divindade. Então, lá está falando assim, ó, na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. Então são os atributos da divindade. Quando eu falo assim que Deus é soberanamente justo e bom, né? Aí eu venho para a gente tira uma fotografia dos nossos dias atuais, né? Aí você pega uma pessoa que tem uma vida toda equilibrada, certinha, de repente ali chega para ela e ela pega um Covid e desencarna. Você fala assim, nossa, mas essa pessoa, ela ajudava os outros, essa pessoa tinha uma conduta ilibada, né? Por que, né, que ela desencarnou tão precocemente, né? Ou então você faz uma ida lá no Hospital Pequeno Príncipe, vai na ala das crianças internadas e você vê um rol de crianças que estão com os sofrimentos bem atrozes, né? Com vários tipos de câncer pergastando o seu corpo físico, né?
Aí você olha para isso, né? E como é que é a compreensão, né? Por que que uma criança, né, que teoricamente não fez nada de ruim para ninguém, por que que ela passa por um sofrimento tão atroz, né? E aí começa-se todas essas reflexões, né? Aí você vê uma justiça aplicada, né? Ah, mas se Deus é todo poderoso, por que que ele não, por que que ele não evita que os grandes poderosos façam mal aos mais fracos, né? E aí vem todo esse questionamento que a gente faz por não compreender a natureza divina e não compreender como é que funciona o nosso processo evolutivo, né? Então, nessa ignorância da vida material, que a gente fica restrito a isso, a gente tem essas reflexões, né? Ah, mas vem falar que Deus é bom, mas a gente vê um monte de injustiças graçando pela humanidade. Como é que se explica isso, né? Se Deus é infinitamente justo e bom, como é que ele permite esse tipo de coisa, né? Como é que funciona, né, essa justiça? Como é que funciona essa bondade, né? E para que a gente possa compreender isso, como a gente tem uma visão estreita, né? A gente, como ser encarnado materialista até o advento do Espiritismo, a gente não tinha uma noção clara desse entendimento, né? Quando Jesus vem falar das bem-aventuranças, ele vem nos abrir novos horizontes, né? Nos falando sobre a vida futura, né? Que quem sofre, bem-aventurados os aflitos, né? Então ele falou assim, já que você não consegue entender a encarnação, né? Pelo menos eu já te conto, bem-aventurados os aflitos. Então, quem sofreu o máximo aqui vai ter uma recompensa na vida pós, né? Terra. Então isso já deu um alento, né? Imagine, né? Todo mundo que sofria aquela época, isso segurou a nossa barra até agora, né? E muitos de nós ainda, que ainda não tem esse contato com a vida do plano espiritual, se apega a isso e tem que se apegar mesmo, né? Com todas aquelas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, né? Aqueles que tentam fazer o certo e são perseguidos, né? Então, assim, né? Veio essa consolação já à época de Jesus para poder segurar a nossa barra, né? Para que a gente pudesse suportar os sofrimentos ou as aflições, que num futuro aquilo tudo se tornaria para nós uma coisa boa, que não deixa de, que não mudou, né? Na verdade, as bem-aventuranças não mudam a gente compreendendo sobre a reencarnação, elas só ficam mais fortificadas, né? Então a reencarnação é essa explicação que vem consolidar a justiça e a bondade divina, né? Sem o entendimento da reencarnação, fica difícil, muito difícil compreender como é que funciona esse mecanismo. E à medida que a doutrina vai nos revelando o mundo espiritual, e vocês já sabem disso, né? Que aqui é um mundo de provas e expiações, que nós somos espíritos de terceira classe, para que a gente seja um espírito de primeira classe, a gente tem que evoluir, né? A gente tem que se esforçar e trabalhar. Vocês também sabem que nós somos criados simples e ignorantes, que nós temos que construir a nossa evolução, né? É assim que o Pai quer. Isso a gente já aprendeu. Então, qualquer melhoria para nossas vidas, desenvolvimento moral, intelectual, depende do quê? Depende do outro? Não, né? Depende única e exclusivamente do nosso esforço pessoal. Isso é o que a gente já aprendeu, né? Então, se eu quero progredir, eu tenho que trabalhar, né? Então, não tem outra forma de se conseguir esse tipo de progresso, né? Então, eu tenho que me esforçar, tenho que criar um plano, tenho que ter disciplina, e tenho que ter esforço, saber quando eu não conseguir, eu ter persistência, né, nos momentos que eu não vou conseguir da primeira vez, vou tentar da segunda, da terceira, da quarta. É um processo todo de esforço contínuo, né, para que a gente possa galgar, né, esses passos que a gente tem para o nosso desenvolvimento. Né. Então, é esse processo, gente, de evolução. Como é que eu vou compreender, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Vocês já se perguntaram sobre isso, né? Como é que eu vim parar aqui? Né? Eu nasci do meu pai e da minha mãe, né? Aí eu estudei,
namorei, me apaixonei, casei, ou não me apaixonei, não casei, ou casei e não tive filho, ou casei e tive... Aí tem N possibilidades, né? Então, aí a gente passa toda uma vida, pode acontecer de você ter uma doença e desencarnar logo, pode ser que você tenha 100 e tantos anos, aí tem diversas composições, né? A gente olhar a nossa vista no nosso meio a gente vê diversas configurações, né? Qual que é o sentido disso tudo, né? É um caminhar do berço ao túmulo e tudo, né? Então, a gente já, nas nossas reflexões filosóficas, a gente já vem compreendendo isso e a doutrina vem esclarecendo, né? E a reencarnação vem explicar para a gente o que nós estamos fazendo aqui, especificamente nesse planeta, né? Então, a gente já entendeu que a gente está no processo evolutivo, que nós somos espíritos lá do comecinho, né? Mas qual que é o mecanismo de evolução que a gente tem, né? Então, nós vamos pegar lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos para a gente começar a compreender isso, né? Essa lei que rege as nossas vidas. E aí a gente vai entender, né? E a lição mais complexa do entendimento nosso é que, já dando os spoilers aí para vocês, é que isso aqui tudo é transitório, gente. Todo esse tempo que a gente está aqui na Terra, na matéria, procurando aprender alguma coisa aí, né, de evolução intelectual e moral aqui, é tudo transitório. Nós estamos numa passagem, né? A nossa verdadeira vida não é aqui, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132. Kardec formula isso para os espíritos. Eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, para quem está chegando hoje, para quem ainda não ouviu isso ou não se lembra, a perfeição que a gente pode chegar é relativa, tá? Porque a perfeição absoluta só tem um que tenha essa perfeição absoluta, que é o Criador. Então, quando o Espírito fala em perfeição, é a perfeição relativa, de seres relativos que nós somos. Nós não somos absolutos, né? Aí ele falando a respeito da encarnação, né? Aqui ele fala o objetivo da encarnação, né? Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, para que a gente possa aprimorar a nossa evolução, nós temos que sofrer as vicissitudes da experiência corporal. E através desse sofrimento ou dessa experiência é que a gente vai galgar os passos da nossa evolução. Senão a gente não consegue evoluir. Então tem uma série de aprendizados, uma série de experiências que a gente vai passar para poder, através desse aprendizado, conseguir evoluir, conseguir progredir, conseguir nos desenvolver, né? E olha que bacana que ele fala aqui, olha que coisa legal, gente. Continuando aí, né? Tem de sofrer todas as vicissitudes, disso está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que coisa bacana. Então o cara já está falando assim, ó, toca uma parte para nós como espíritos na obra da criação. É a melhor parte isso, gente. Já pensou ser empregado de Deus? Trabalhar na seara do Pai? Né? Porque até hoje, que tipo de trabalho que a gente conhece? Trabalhar para o empreendedor, para o capitalista, né? Quando a gente faz um trabalho social, não é legal? Né? Que você ajunta uma cesta básica, vai levar para uma família. Isso é trabalho na obra de Deus, entendeu? Ou quando você, sem obrigação nenhuma, você socorre qualquer tipo de pessoa. Até um colega seu de trabalho, né? Você é de um cargo, ele é do outro cargo, né? Você vai lá, tá vendo que o cara está se matando para fazer uma coisa, você vai lá e ensina ele, né? Você não tem obrigação de fazer isso, né? Porque lá dentro da empresa você tem o seu cargo, as suas funções, as suas atribuições. Mas você olhou para o colega do lado, ele está se matando para fazer uma coisa que ele não consegue, e você sabe um jeito melhor de fazer, você vai lá e orienta ele, olha que coisa bacana, né? Ele não vai te dar uma retribuição financeira, pecuniária. Ele pode até nem te retribuir com agradecimento,
mas você fica satisfeito dele poder ter aprendido aquilo e poder ter a vida dele um pouco mais fácil. Isso é trabalhar na obra do Senhor, isso é a obra da seara, né? Lá na sua casa, quando você chega, a pia está cheia de coisa para lavar, e o fulano não quis lavar, o irmão não lavou, a mãe não está ocupada, não pode, o pai chegou cansado, você vai lá e dá uma geral na pia e vê ela limpinha, tudo no lugar, tudo sequinho, olha que beleza, isso é trabalhar na obra do Senhor, né? Quando a gente faz coisas para o bem geral que não são, teoricamente, obrigações nossas, né? E a parte que toca na criação, à medida que a gente cumpre essas pequenas tarefas, nós vamos ganhando tarefas maiores, né? Então, ninguém vai ganhar uma tarefa maior se você não conseguir limpar a louça da sua casa, né? Só vou ganhar tarefa maior se eu conseguir fazer as obrigações pequenas, né? Então, isso aqui o Espírito não fala besteira, gente. O Espírito pôs uma frase dessa aqui, então é para a gente ficar bem atento, né? Então, todo esse perrengue que a gente passa, né? Não tem nenhuma profissão fácil, né? Cada um de nós aqui tem uma profissão, né? A gente estudou um monte, a gente foi estagiário, a gente penou na mão de patrão, de cliente, né? Para a gente poder ter uma excelência no que aquilo que a gente faz, né? Ou se a gente ainda não tem, nós estamos buscando, né? Então, isso aqui são aprendizados que vão engrandecendo a gente, é uma bagagem espiritual imensa de maturidade, né, de equilíbrio psicológico. Então, a gente está angariando essas coisas, são essas experiências que nos propiciam isso, né? Que nos trazem esse fortalecimento, né? Aí a gente vai ficando, aí a gente vê os jovens assim que estão passando esse perrengue e falam, eu já passei por isso, né? Que legal que eu já consigo já lidar com algumas situações de uma forma um pouco mais tranquila. Isso é bacana, né? Então, são essas dificuldades que vão nos fortalecendo, né? Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha que bacana. Então, a gente concorrendo para uma obra geral, a gente próprio se adianta. Então, quanto mais a gente trabalha para uma obra geral, mais a gente se adianta como espírito, né? Então a gente começa a abrir a nossa cabeça, né? Isso aqui é tudo para abrir a cabeça da gente, né? Então, a nossa evolução, gente, nós somos solidários com tudo para que a gente possa evoluir, né? Aí ele fala assim, 133, olha que pergunta legal. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Aquele espírito é um cara esperto, né? Ele desde lá de simples e ignorante, toda vez que ele foi dado a opção de escolha, ele sempre escolheu o caminho do bem. Pode acontecer, hein? Então, ele, lá por mérito dele, ele sempre foi escolhendo o caminho do bem. O caminho dele é mais curto de quem escolhe o caminho para lá, né? Porque ele já foi para o caminho certo. A gente, quando escolhe o caminho distante da lei divina, a gente tem que ir. Deus permite isso, porque ele é um pai que não nos oprime em nada. Tomei o caminho torto, eu vou caminhar no caminho torto, vou fazer a curva lá na frente para poder retomar da encruzilhada que eu desviei para o caminho que não deveria ter desviado, né? Mas e se o cara que sempre tomou o caminho mais curto, né, ele vai precisar encarnar? Aí os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, mesmo você tomando sempre o caminho do bem, sempre tem trabalho. Porque não adianta você tomar o caminho do bem e não executar o trabalho no bem. Já não acontece muito da gente isso, às vezes a gente toma o caminho do bem, entra pela porta, mas não acaba de chegar, né? A gente já recebeu vários convites do caminho do bem, o caminho para uma paciência maior, um caminho para ajudar outras pessoas, ou um caminho para orientar determinadas pessoas. A gente tem convites todo dia para ir para o caminho do bem, né? Às vezes a gente até aceita, mas a gente não empreende a energia para poder desenvolver dentro desse caminho. A gente tomou, não empregou energia,
e aquela oportunidade meio que ficou perdida nesse caminho, né? Então, assim, mesmo você tomando o caminho do bem, o caminho correto, você tem que empreender esforço, de qualquer forma, né? Aí nós vamos lá para a pergunta 167, tá? Quem tiver aí com o Livro dos Espíritos à mão, vamos navegando aqui pela... Cliquei no link da 167, estou indo lá para ela. Aqui é mais lerdo, né, o meu. Aí ele vem falar da reencarnação especificamente. Essa pergunta é para matar, né? 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ó, não deu tempo, né? Eu até que me esforcei. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, gente, é assim, é muito complicado você falar assim, a teoria que existe até então, antes da reencarnação, é o quê? A gente é criado como espírito na hora de nascer, né? Aí você entra num corpo, espírito zero bala, imagine, né? E aí você vive uma vida lá, alguns vivem um pouco mais, um pouco menos, e terminou, e não tem outra chance. Isso aí não soa meio complicado de dar conta do negócio? Né? Muitos de nós, aí eu tô com, vou fazer 59, gente. Nossa senhora, tem muita coisa para fazer, né? Na minha pequena consciência, eu já sei que eu fiz um monte de besteira e gostaria de me ressarcir antes de deixar essa vida de agora, né? Imagina você pensar que a existência vai acabar mesmo, né? Daqui a 10, 20 anos. Dá um desespero, né? Assim, meu pai do céu, né? Porque tem muita gente que na hora da morte que acredita numa vida só, né? Que não tem reencarnação, a pessoa fica meio desesperada, né? Principalmente quando ela sabe que ela transgrediu a lei divina, é, apesar de já ter consciência e ter vontade de não transgredir, transgrediu, né? Que a maioria de nós é assim, né? A gente conhece, a gente sabe, mas a gente ainda não consegue fazer as coisas como a gente gostaria de fazer, né? Isso sem falar daqueles que se comprazem em fazer o mal, né? Mas esses talvez não tenham a consciência, né? Então, às vezes, a pessoa fica ansiosa lá, né? E se ainda acreditar em purgatório e inferno, meu pai do céu, aí fica mais desesperado ainda, né? Porque vai ter uma chance só e não vai ter mais outra opção, né? Mas a gente, isso não coaduna, né, com o Deus infinitamente justo e bom. Então, aqui ele nos fala, né? Não deu tempo, volta, né? Quantas vezes forem necessárias. O planeta mudou de estágio, eu não consegui evoluir, vai para outro planeta. Não se apresse, você é imortal. Né? Então, essa é a lógica da reencarnação. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que evoluir, eu fui criado simples e ignorante, né? Eu tenho que fazer a caminhada. O pai não me proíbe disso. Eu sou imortal, né? Aí ele faz alguns questionamentos, né? Como realiza essa nova existência? Será que pela transformação, será pela sua transformação como espírito? Aí a resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova na vida corporal. Então ele vai se transformando. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, todos nós, gente, temos um monte de vida. Aí o Kardec faz essas perguntas, parece que é bobagem, né? Mas é só para consolidar o conhecimento, né?
Parece resultar, a pergunta C aí, tá? Da 166. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Exatamente. Então, eu vou pegar um corpo novo, né? Aí a pergunta 67, que é a questão, o item da nossa reflexão hoje, né? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Sem isso, como justificar que crianças desencarnam em tenridade? Como justificar que pessoas, teoricamente, que, que fazem tudo certo sofrem absurdamente? Pessoas que cometem crimes hediondos, conseguem esconder isso da justiça humana e têm uma vida teoricamente boa, na riqueza, né? Como funciona essa justiça, né? Então, toda essa complicação social que a gente tem, ela vai se explicar pela reencarnação, né? Pelos débitos de vidas passadas, pelas novas oportunidades que a gente ganha, pelas tendências que a gente traz, pela forma com que a gente se conduz à existência. Então, é isso. Então, ela vem elucidar um monte de coisas que eram inexplicáveis para nós, né? Aí depois ele tem umas perguntas, né? É limitado o número de existências corporais, o espírito reencarna perpetuamente, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidades das provas da vida corporal. Vai chegar uma hora, gente, que a gente virá espírito puro, que não seremos mais obrigados a reencarnar. Então, quando a gente tiver todo aprendizado da ciência e da sabedoria, do amor da sabedoria, a gente não tem obrigação de reencarnar, porque não tem, aquela experiência não vai agregar mais nada para a nossa evolução. Nós vamos ter outras tarefas. Ok? Como, por exemplo, cuidar de um planeta, ou ser assessor de um espírito crístico, né? Porque no trabalho de Jesus aqui no nosso planeta tem muito serviço, né? Então tem espírito que cuida do clima, espírito que cuida da terra, espíritos que cuidam dos animais, espíritos que cuidam das populações, espíritos que cuidam da ciência, espíritos que cuidam da educação. Se não me falha a minha memória horrorosa, vocês podem me corrigir se vocês tiverem notícia do plano espiritual, aí da Caras espiritual, né? Mas um dos espíritos que cuida da educação no nosso orbe é o Gandhi. Eu posso estar falando besteira aqui. Eu sei que o Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele tem uma função abaixo do Cristo, ele é um dos assessores diretos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não me falha a minha memória, que cuida da educação no planeta. Aí tem um que cuida da saúde, tem outro, né? Então, aí vai sobrar esse tipo de emprego para a gente. Olha que legal isso, né? A gente não precisa reencarnar mais, a gente fica só lá na gestão espiritual do orbe. Até um dia que a gente vai ganhar um planeta para gerenciar. Só que aí a nossa experiência vai ter que ser bem intensa, né? Vocês já se imaginaram numa posição dessa? Já cuidar da casa da gente já está complicado, né? Imagina cuidar de um planeta com 30 bilhões de almas. Agora, pensa lá, o povo lá do lado de lá agora cuidando da nossa pandemia aqui, né? E no meio da pandemia ainda o Israel começa a jogar foguete nos palestinos. Aí você olha lá na África, tem gente roubando coisa e gente morrendo de fome do mesmo jeito. Deve ser complicado para os caras tocar isso aqui, né? Mas eles têm uma paciência enorme, né? Já nos conhecem muito bem. Então isso dá um trabalho legal, né? Para espírito puro, né? Então, e nós aqui, gente, para sair dessa situação que nós temos, nós vamos ter que aprender toda a ciência que tem no planeta. Vocês já se imaginaram sabendo toda a ciência que tem no nosso planeta? Toda a ciência?
Deve ser legal pra caramba, né? Nós vamos estudar isso tudo, gente. Olha que legal. Não vai ter encarnação perdida aí, só se a gente ficar querendo ficar passeando, né? O Espiritismo, nessa hora, vem dar uma chapuletada na cabeça da gente, né? Vocês não estão aqui de passeio, moçada, né? Ele fala assim pra gente, né? Se cuida, cuida do seu tempo, cuida do seu esforço, procura empregar isso da melhor forma possível, que foi feito um investimento danado para você estar aqui nesse corpite aí. Nós vamos estudar a partir de agora, né, os processos reencarnatórios, planos reencarnatórios. Então, tudo isso que a gente passa é aqui nessa vida nossa, é um planejamento assim fora de sério, é um investimento. Imagine, te dar um corpo novo, né? Uma família para cuidar de você, né? Olha só, né? Então, são investimentos que o plano espiritual faz na gente, né? Oi. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ver se você... Nem que seja uma informação da Caras espiritual que você tem aí. Adoro fofoca. Chegamos lá no patamar de espírito puro. Daí nós não temos mais obrigação de reencarnar. Mas nós temos a opção de fazê-lo em prol de uma comunidade, podemos fazer isso. Tem alguma informação da Caras de alguém que de algum espírito, no caso, de uma encarnação aqui que a gente conheça? Olha, eu vou te contar, que eu conheço é um só, tá? Uhum. É o Cristo. Ah, tá. Porque pense você, se vier muito espírito puro aqui, a linguagem deles a gente não compreende. E é difícil para ele se expressar, né? Assim, Jesus teve toda a organização das revelações, né? Claro, tudo obra dele, né? Moisés, quando via que achava que era Deus, não era Deus, não tem como ver Deus, né? O que Moisés via era o Cristo, ali na melhor das hipóteses. Ele poderia até ver um assessor do Cristo e achar que era Deus, né? Que é um espírito tão puro que, para a gente que está encarnado aqui, se vier um espírito puro, a gente acha que é o Pai, né? Então, assim, quando Jesus... Imagine você, os discípulos dele. Aí você toma base pelos discípulos, né? Então, se ele trouxesse espíritos muito elevados ali, a linguagem que esse espírito elevado teria para com a multidão não seria compreensível, né? Até o comportamento deles perante a multidão seria, né? O cara já seria um ET já desde que nasceu, porque seria totalmente diferente do que a gente era acostumado a ver. Então, o que o pai, a inteligência do Cristo, a didática do Cristo permite? Vou pegar os meia-boca, que é o pessoal que se entende bem com essa turma aqui, mas que já tem a tendência, que tem potencial, vou investir neles. E ele tinha certeza que ia dar certo isso. Falhou um, que na verdade falhou ou não falhou, né? Que poderia ter falhado qualquer um deles ali, né? Um deles falhou naquele nível que falhou, né? De ter cometido suicídio, que ele poderia não ter cometido suicídio e ter desenvolvido o trabalho dele mesmo fazendo aquela traição, da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, que também foi uma traição. É claro que não levou o mestre à morte, né? Mas a traição de Judas foi mais pesada, né? Como consequência, né? Tanto que ele amava tanto ao mestre que aquilo feriu ele tanto que ele não suportou viver, né? Então aí você já vê o grau de amor, né? Porque o pessoal acha que ele amava o dinheiro, ele não amava o dinheiro. Ele amava o Cristo, mas não compreendia que o reino não seria humano, né? Então aqueles 12 deu certo, muito certo, né? Aí ele catou lá um maluco lá que era um senhor da lei que estava matando cristão e falou, cara, vem aqui, né? Teve que aparecer para ele como um sol, né? E falou, Saulo, por que me persegues? Vai cuidar dos gentios. E ele mobilizou todo mundo que estava ali, misturado, né? No mesmo, pelo menos no mesmo patamar de evolução, um pouco melhor, né? Você vê que todos sofreram muito até entender o que tinham que fazer, mas quando começaram e engajaram naquilo, o plano espiritual já deu apoio. É assim que acontece com a gente, né? Quando a gente faz o mínimo movimento em direção ao bem, a gente tem muito apoio do plano espiritual. Aí as coisas começam a... É só a gente saber ouvir, né? Então, assim, espírito puro mesmo, eu acredito, sim, é difícil de encarnar, tá? Mas eles vêm, sim. Com certeza vêm. Né?
se você pegar um Gandhi da vida, né, esses que causam... Imagine você libertar um país do tamanho da Índia, gente, aquela confusão que, né? Imagine ele conseguir libertar aquilo sem morrer um monte de gente. Não tem como ser um espírito, né? Primeiro ele tem que exercer um carisma em cima daquele povo absurdo, né? Então, quando ele fazia as greves de fome dele, ele dava um banho espiritual naquela multidão toda, que consternava todo mundo, né? Então, você percebe, né, que são espíritos, né? Aí você pega o João, o evangelista, que veio reencarnado como Francisco de Assis, né? É um espírito já no caminho da pureza, né? Então, ele já causou uma transformação grande. E tem aqueles que a gente não conhece, né? Aqueles que fizeram os trabalhos onde deveriam ter feito, e a gente nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar deles. Então tem, mas assim, é mais complexo, né? Mas tem. O Kardec é um deles, né? Kardec foi um deles. Você vê, por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele veio com o intuito de unificar a Europa. Meteu o pé pelas mãos. Que ao final da obra de Napoleão era para a Europa ser o que ela é hoje. Meia boca, né? A União Europeia que é hoje já está melhor do que era na Segunda Guerra, claro, né? Então a Europa, a tendência é aquilo ser um país só, né? Hoje o pessoal já está, né? A Inglaterra deu uma saidinha agora, mas logo volta, né? Essa saída da Inglaterra da zona do euro aí, ela vai voltar. Me dá aí 5 anos, 6 anos que ela volta. Isso aí foi um movimento atrapalhado, né? Deles lá. Mas aquilo era para já ter ficado pronto lá em 1700, antes do advento do Espiritismo. Né? Saiu a Revolução Francesa, Napoleão entrou para unificar e fez né, o orgulho subiu na cabeça e teve alguns ganhos lá, né? Mas é isso. Complementar a pergunta que eu ia fazer nesse mesmo sentido, né? Da gente vir com um entendimento maior e se desvirtuar. Sim. Pode acontecer também Ixi. livre-arbítrio, esquecimento e tudo mais, né? Obrigada, Paulo. Normal. Os planos superiores sempre têm o backup. Se a gente faz backup na nuvem hoje, né? Imagina o plano superior, né? Tanto que até Kardec tinha backup, né? Se falhar... Acontece a gente desvirtua o nosso caminho, né? O que acontece? Não existe você regredir na sua evolução, você fica estacionado. Não tem desvirtuamento. Pensemos assim, essa palavra até uma virtude que você tem, você não perde. É que, na verdade, você não a tinha. Né? Aí entra a psicologia, né? Ego. Então, você vendia para os outros que você era virtuoso. Na verdade, você não era virtuoso. Você estava vendendo uma imagem que não era o seu interior. Você até poderia acreditar que você era virtuoso, né? Que o ego engana a gente, né? Mas lá na nossa essência... Oi? Não era uma transformação completa, efetiva, era só superficial. Mas nem transformação mesmo, na verdade. Era uma máscara, né? A gente vende coisa que a gente não é. Por isso que tem que ter autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo para você poder saber quem você é. À medida que você se conhece, essa transformação vem automática. Não tem esforço. Mas você tem que se conhecer, né? Reconhecer a sua pequenez, né? Obrigada. Bom? Então, assim, Deus sempre manda, né, espíritos com tarefas, né? Para poder auxiliar nesse trabalho de divulgação da mensagem da Boa Nova. Sempre tem, um ou outro, né? Mas geralmente são espíritos que têm débitos grandes, né? A gente tem que ficar sempre atento à mensagem, não ao espírito como pessoa. Né? Porque a gente sempre fica endeusando as pessoas e as pessoas são humanas como nós, né? Elas têm falhas, né? Então, às vezes ela traz uma ideia boa, mas como ela comete alguns tropeços, às vezes a gente deixa de entender a ideia porque aquela pessoa cometeu uma falha, né? Por isso que os espíritos trouxeram a doutrina espírita é dos espíritos, né? Kardec também não podia ter pisado na bola, né? Porque ele foi o codificador, né? Tudo bem até agora, gente?
Vamos lá, né? Porque tem muita coisa para ler. Depois eu vou falar para você. Nós vamos ver. Agora vem no 171. 171 é golpe, né? Mas aqui 171 não é golpe, tá? Pergunta 171, justiça da reencarnação. Em que se funda o princípio ou o dogma da reencarnação? Porque reencarnação é uma pedra basilar da doutrina espírita, para que a doutrina seja uma filosofia espiritualista, tá? Mas o espiritismo não é dono da reencarnação, porque a reencarnação é uma lei natural. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Espera só um pouquinho. Oi, meu amor. Meu neto. Uma porta para o arrependimento. A justiça aqui, tá, gente? É isso, né? Que o bom pai sempre deixa ao filho uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Olha como é forte isso. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Por um Deus soberanamente justo e bom, e aí não tem como se atribuir uma divindade justa e boa qualquer coisa desse tipo. Então, quando eu falo numa lei de pena eterna, não é Deus, entendeu? Fere diretamente a justiça e a bondade divina, uma pena eterna. Ah, mas o Hitler vai ter salvação? Vai ter salvação. Vai demorar até, mas vai ter salvação. Nós estamos no caminho há muito tempo. Sabe lá o que nós fizemos, se a gente não foi pior do que ele. Não tem nem notícia, né? Porque antigamente não tinha internet, né? Pode ser que a gente foi um bárbaro lá no ano de 1900, sei lá. Sabe lá, né? Todo mundo tem salvação. Aí vem um comentário de Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, gente, quando a gente está sofrendo, a gente está exercendo o nosso direito de arrependimento, o nosso direito de ressarcimento. Quando a gente está sofrendo, a gente não está sofrendo sem sentido. Quando a gente está passando por problemas, são as oportunidades que o Pai nos assinala para que a gente possa se redimir de coisas que a gente desviou da lei divina. Então, toda dificuldade, na nossa cabeça ainda isso é difícil de entender, é bem-vinda. Então, quando está em paz a coisa, é momento de refazimento. Porque o Pai é tão bom que ele nos dá momentos de refazimento. Tá tudo sossegado, respira, aproveita, porque vai vir mais trabalho duro por aí. Mas a cada encarnação bem vivida, a gente dá saltos enormes. Isso é um alento para nós, né? Não vou desanimar vocês não, tá? Mas se a gente cumprir 10% do que a gente programou numa existência, já tá legal. Tem gente que acha que o termo completista vocês vão ler nas obras de André Luiz. O espírito completista, meu pai, ele conseguiu cumprir lá uns 80% do que ele programou. Esse é o feliz do feliz do feliz do feliz, né? Que é a exceção. O cara que consegue compreender, que não desencarna antes da hora, que aproveita cada situação, que reclamou o mínimo possível das coisas, né? Que cumpriu lá tudo que ele tinha programado em fazer, né? Não arregou, não deixou família, né? Não descuidou da família. E esse cara, meu pai do céu, né? Mas assim, vamos se esforçar, né? À medida que a gente toma consciência, vamos tentar, né, colocar o nosso entendimento,
o aproveitamento do nosso tempo, as reflexões sobre nós mesmos, né? É o que essa pandemia veio nos convidar, né? Vai para dentro, está sofrendo, procura dentro do seu interior o motivo, né, dessa revolta, dessa indignação exacerbada, dessa raiva constante, né, dessa tristeza profunda, todos esses sinais que a gente tem, né, do nosso próprio interior, que a gente está meio desajustado. Mas é legal, né? Quando a gente está recebendo sinais, é ótimo. Né? A gente está incomodado, né? Ah, estou muito triste. Vamos lá, vamos buscar a razão disso, né? Ah, estou muito, né? Minha raiva está exacerbada, né? Que a raiva é natural, uma energia da natureza, né? Mas ela não pode sair, né? Exacerbada e a gente enforcando todo mundo aí e destratando as pessoas e sendo um estorvo na vida dos outros, né? Então vamos procurar entender, né? Estou desanimado, não, né? E, as vicissitudes sempre vêm, né? Aí a pandemia convidou todo mundo, né? Vai para dentro, né? Vai para dentro de vocês mesmos, vai para dentro da sua casa, que antes você ficava procurando entretenimento e viagem, não sei o quê, para não ter que ficar muito dentro de casa, né? Agora não, vamos voltar para casa, vamos olhar mais para o filho, vamos olhar mais para a esposa, vamos ver, vamos resolver nossas questões internas, né? Vai passar a vida inteira deixando o negócio para depois, né? E a gente deixa, gente. Cada um de nós aí sair dessa reunião, olhar no espelho, né? Tem hora que a gente não tem coragem nem de olhar no espelho, o olho do olho, né? Olha, você fica com vergonha de você mesmo, né? Fala, safado, falou que ia fazer isso, não fez, né? Você prometeu para mim que ia fazer isso essa semana e não fez, né? Ia pedir desculpa para fulano, ia abrir um assunto que você não quer abrir, porque aqueles assuntos que a gente não quer conversar são os que mais tocam a gente, né? E aí vai, né? Cada um sabe o de si, né? A gente tem essas questões porque nós somos espíritos da terceira ordem, né? Então, mas é isso, né? Então, à medida que a gente vai tomando essa consciência, a doutrina espírita nesse ponto ela é cruel e é muito boa, né? Cruel porque nos empurra para essa realidade e muito boa porque nos dá consciência dessa realidade, né? Para a gente se movimentar, vamos se movimentar, né? Eu quero chegar lá pelo menos com os 30% da minha programação cumprida, né? Então dá tempo, tudo dá tempo, né? Da gente poder se alinhar, né? Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensas. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros para as novas provações, por novas provações. A razão não la indica e os espíritos a ensinam. É isso, gente. Bem escrito, né? Super simples de entender, toca fundo nas nossas questões, né? Nos anima, nos alegra do ponto de vista que a gente tem solução, a gente tem conserto. E olha que ele vai falar no próximo parágrafo. Nós somos orgulhosos, né? Se a gente não fosse orgulhoso, a gente não estava aqui. Então ele abre o parágrafo falando uma coisa maravilhosa. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Então, gente, quando a gente fala em autoconhecimento, é a gente descobrir o quão inferiores nós somos, que a gente se acha. Como criatura orgulhosa e egoísta, a gente quer tudo para nós e se acha o melhor do planeta, né? Então, nós vamos perceber que um monte de problema que a gente tem é por conta desse tipo de pensamento. Então, à medida que a gente toma consciência da nossa inferioridade, que é através do autoconhecimento, a gente aure consoladora esperança, a gente se aquieta
né? Porque quando a gente tenta ser o que não é, a gente está perturbado, a gente está desequilibrado, a gente está vivendo uma vida irreal. E toda vez que a gente está vivendo uma vida irreal, a gente está perturbado. A gente está num. Imagine você tá pisando num terreno que é fofo, né? E não tem base. Você sempre lembra assim, né? Quando a gente está tentando ser o que não é, a gente está andando em cima do pântano. Qualquer momento a gente pode se afundar. Qualquer descuido a gente se afunda. Porque não é real aquilo. Como se fosse um sonho até, né? À medida que a gente. Eu sou assim mesmo, né? Sou inferior, né? Eu tenho inveja, eu sou orgulhoso, eu sou ciumento, eu quero tudo para mim, né? Aí você começa a enxergar essa inferioridade, você começa a ter paciência com os outros e não ter aflição com aquilo, né? É bem bacana essa reflexão, mas hoje não dá para fazer ela, tá? A gente está falando de reencarnação aqui. Aí vem um monte de coisa bacana que nós não vamos estudar hoje, tá? Então, assim, encarnações em mundos diferentes, aí vocês vão catar o livro aí e vão ler, tá? Isso aí, quando vocês estiverem no ESG complementar, vocês vão estudar. Mas é legal, né, cara? Eu posso ir para outro mundo, voltar de lá para cá, daqui para lá, né? Então, isso aí. Eu vou pedir para vocês depois, com muito carinho, para que vocês vão lá para a pergunta 222. Na verdade, a pergunta 222 é o capítulo 5 da primeira parte dos Livros dos Espíritos. Primeira parte? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Da segunda parte. Do capítulo 5 da segunda parte, ela não é uma pergunta, tá? Eu acredito que aqui tipo, eu estou brincando, viu, gente? Isso aqui é uma psicografia do Kardec. Não é porque o Kardec não era médium, tá? Então, Kardec é um espírito muito elevado, e aí é uma conexão dele com todos os gestores dessa obra. Considerações sobre a pluralidade das existências. Em 1h30 nós não conseguimos ler isso aqui, seria um desrespeito com esse texto, a gente tentar ler ele aqui, tá? Então, eu quero que vocês leiam isso em casa, devagar, sorve isso aqui, né? Para que vocês possam aproveitar bem o que está escrito aqui, tá? Tudo bem? Nós vamos ler um pedacinho dele daqui a pouquinho, tá? Mas aí marca que é um capítulo inteiro, tá? Ela é comprida. E a letrinha é pequena. Então não vai com pressa, vai lendo e vai assimilando isso aqui. A gente tem mais algumas referências que a gente deve visitar também, tanto no Céu e o Inferno. Nossa, esse nome desse livro é pesado, né? O Céu e o Inferno. Né? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É um livro que só fala da justiça divina. Então, se alguém não entende como é que Deus funciona, cata esse livro e vai ler. Né? Que além, ele tem uma primeira parte que ele traz a conceituação e a segunda parte é só exemplo, é só depoimento de espírito. É riquíssimo. Né? Tem suicídio na Samaria, o pai e o conscrito, a mãe e o filho, duplo suicídio por amor e por dever. São depoimentos assim de irmãos nossos para enriquecer a nossa vida, para a gente ver como que as coisas são. Né? Isso aqui é um Big Brother, gente. Vocês gostam de Big Brother? Isso aqui é um Big Brother do plano espiritual. Porque a gente vê, eles estão abrindo a vida pessoal deles para que a gente possa aprender alguma coisa em termos de justiça divina. Então, isso aqui é muito rico. Isso que a obra aqui a gente tem que ler toda, tá? Não quero desanimar vocês, não. Vocês estão começando nessa encarnação, se vocês conseguirem ler as 5 obras básicas de Kardec, já vai ser bem legal. E aí, quando a gente desencarnar, a gente já continua estudando isso lá do outro lado, tá? E se você não sabe o que você faz à noite na hora do sono, você vai dormir e fala assim, gente, me leva para um grupo de estudo lá no plano espiritual também, para eu aproveitar um pouquinho, para eu não ficar vagando aí, né? Porque às vezes a gente fica vagando e seguindo algumas más tendências nossas que a gente nem conhece.
Então a gente fala assim, faz um combinado aí com o protetor, fala, protetor, me dá uma força aí, cara. Eu sei que na hora que eu me liberto do corpo, eu fico meio assanhadinho aí, mas me leva para um lugar bom aí, me cata pela orelha, né? Você fala assim, eu deixo você puxar minha orelha. Me cata minha orelha, e mesmo que eu fale não, você me leva para um grupo de estudo aí, me amarra, e me leva e me põe sentado lá para ver se eu continuo o meu estudo aqui, né? O protetor, que é seu amigão do peito, ele fala assim, eu te conheço, pode deixar que eu vou te levar. Eu tenho um jeitinho para te levar, né? Mas se a gente não pedir, não sintonizar com ele tem o trabalho dele, né? Se a gente não incomodar de vez em quando, ele não ajuda a gente, né? Então, aqui no capítulo 1, 3, deixa eu ver, capítulo 3 do Céu e Inferno, ele fala um pouquinho sobre... Peraí, deixa eu só que eu anotei aqui, porque daí vai esquecendo as coisas, né? Deixa eu só abrir um documento aqui. No nosso tempo, hein? Como é que tá? Vixe, Maria, tá bom. Tá ótimo, hoje tá rendendo. Tá todo mundo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô numa matraca aqui, que meu pai do céu. Me põe alguma dúvida aí, alguma pergunta. Reencarnação, né, gente? Olha o sentido da coisa. Então vamos lá, ó. Capítulo 3 da primeira parte do Céu e Inferno. É o capítulo que chama o Céu. Aí ele faz uma questão aqui, ó. Ele fala assim pra gente, isso aqui a gente já sabe, tá? Eu só estou reforçando. O progresso, o progresso nos espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso, e por conseguinte a própria felicidade. Ok? A encarnação, aí no item 8, ele fala assim, a encarnação... Vocês estão escutando bem? Que eu acho que eu tampei o microfone aqui. Estão escutando bem? Beleza. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual. Então, gente, a encarnação, a nossa vida aqui, ela atende dois objetivos, ao progresso intelectual e o moral, né? Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então, gente, a nossa vida em sociedade é o que nos traz o progresso moral. Olha que bacana. Então, por favor, né? A gente fala essas besteiras, né? Eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, né? Os meios que a gente... que às vezes tem meios que a gente é obrigado a conviver, né? Não, às vezes você tem um emprego que você não quer, às vezes você vai numa reunião que você não queria ir. Aproveita as relações, né? Aproveita a oportunidade quando você está conectado às pessoas, que é ali onde a gente evolui, né? Espiritualmente. Ah, mas fulano é de difícil trato. É esse cara de difícil trato que está te ensinando alguma coisa. Os bonzinhos não te ensinam nada. Tá? O cara de fácil trato é o cara que você não se incomoda com ele. Esse cara não está te ensinando nada. É gostoso quando a gente troca ideia com um cara de bom trato para que você possa né, desenvolver ideias que você consegue ressonância nas pessoas, né? Mas os de difícil trato é que vem tratar das suas dificuldades, né? Naqueles pontos que você ainda não é virtuoso, né? Vamos falar em virtude, né? O cara de bom trato, que você tem ressonância com você consegue exercer a sua virtude lá, né? O cara de difícil trato é onde você não tem a virtude e você tem que trabalhar. Esse cara é o que colabora para a sua evolução, né? Então ele fala assim, ó, a vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Olha que coisa bonita. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Então, é no cadinho do relacionamento social é que nós vamos nos depurar.
Então, no almoço de família de domingo, vai alguém que você não, um primo que você não gosta, um tio que só fala besteira, vai lá, não falha não. Que a hora é o momento de reajuste, é o momento de paciência. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. Uhum. Por exemplo, assim, eu conheço uma pessoa, né, lá do meu trabalho, que assim, ela tem uma energia muito ruim. Uhum. Eu fico mal perto, sabe? É uma pessoa que ela sente prazer em ver o outro se dando mal, ela faz artimanha para puxar tapete. É uma pessoa assim que eu não quero perto de mim. Eu sou educada, sabe? Trato bem, mas me faz mal. Eu teria que estar próxima dela, assim, para, né? Que é uma energia que eu fico mal, sabe? Perto, uma energia muito ruim, e eu prefiro, né, ela lá, eu aqui, todo mundo numa boa, mas eu não quero. Uma oportunidade que você está tendo, né? Já pensou se, através de oração, de vibração, você consegue, né, mentalizando ela devagarzinho, tá? Não estou falando para ser de uma hora para outra, né? Uhum. Todo dia, né, na hora que você chega no trabalho, você faz oração para ela, tá? Pede, Sim. né? Vai devagarzinho, vai jogando energia boa nela, tá? Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E às vezes na conduta sua em relação às coisas que acontecem, ela vai enxergar, você vai poder, sem falar, através da sua atitude, colaborar para um. Pode ser que ela não vá perceber isso agora, tá? Mas às vezes uma atitude sua que ela faria diferente, ela vai fazer, ela vai refletir, fala, puxa, né? Então, se você está perto dela naquele ambiente, não é à toa, tá? Não só você, quanto todo mundo que está ali do lado. Vocês têm algum compromisso com essa pessoa. E a gente nem sabe se nós, numa outra encarnação, a gente colaborou para que ela fosse assim. Geralmente é isso, tá? Sim. E também no trabalho, se está na mesma repartição, é como uma família, né? Você não tem como mandar ela embora. Sim. Sim. Você se protege um pouquinho, é claro, porque a gente ainda não tem um equilíbrio espiritual, né? Isso. Então é legal, né? Você se preparar, né? Leitura, oração em casa, né? Isso aí faz parte da nossa vida, gente. A gente tem que fazer musculação espiritual, né? Então é ler, é orar, é escutar uma música que nos traga um pouco de paz. Isso é musculatura espiritual, para que quando a gente sair no mundo, que a gente se defrontar com os nossos irmãos teoricamente mais desequilibrados que a gente, teoricamente, que a gente acha que é o equilibrado, né? Mas não é também, tá? Sim. Mas a gente acha, né? Então, assim, a gente faz uma musculação espiritual porque a gente não sabe que hora que vai precisar dessa energia espiritual. Então, você já tem uma aplicação direta. Então, né, antes de ir para o trabalho, você já se reforça toda, né? E fica de boa, né? Porque você vai ver, à medida que você vai jogando energia positiva nela, as coisas vão mudar. Uma hora ela vem te fazer uma pergunta, né? Pode ficar tranquila. Com certeza as coisas vão encaminhando. E como você está recebendo toda essa benesse desses conhecimentos, isso vai traduzir em benefício para todo mundo que está perto de você, de um jeito ou de outro. A gente só não tem que ficar querendo pregar nada para ninguém, tá? Não. Ah, eu vi lá no centro hoje que a reencarnação. Aí não cai fora disso, né? Isso é para gente, para você trabalhar dentro do seu coração. Se alguém te perguntar alguma coisa, aí você fala. Sim. Posso te falar isso? Você me permite? E pode ter certeza que alguém vai te perguntar porque viu você agindo de uma forma que ela achou interessante. Então é assim que a gente faz propaganda do que a gente está aprendendo, é agindo de uma forma diferente, sem fazer prosélito, sem ficar esse negócio de moralismo, Ui. Não, mas a gente é perigoso, né? A gente tem esse hábito ainda de encarnações anteriores, né? Não, mas agora você tem que, né? Então vamos devagar com esse andor aí, né? Entendi. Mas é legal, isso é uma experiência excelente, gente. E o pai nos prega essas peças, né? Nem eu, pai, nem conto. Vou contar o que eu já passei aqui, vocês vão dar risada, né? Mas vamos lá. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal por insulamento, o bem em si se anularia, né? Então, quando a gente não tem a oportunidade de praticar o bem, isso é que a doutrina nos fala, não nos basta não praticar o mal para ser, né?
A gente tem que praticar o bem. O 0 a 0 e o... Não adianta. Eu não sei, é o morno que Jesus falava, né? O morno eu vomito. Porque o morno não age no bem. E o Pai não quer que a gente seja morno. Né? O Pai quer que a gente seja ativo. Né? Aí vem o item 9, ele fala assim, uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Né? Então aqui é poético também, né? Aí ele dá exemplos, né? Como pode o selvagem, né? Então assim vai, né? Como pode as pessoas que estão no nível, né? Transcender de nível, né? Se fosse uma vida só, né? Onde que está a justiça de Deus nisso, né? Tá toda explicada. A reencarnação é muito... Não preciso quebrar nenhuma dogmática religiosa para aceitar a reencarnação. O cara pode ser católico e aceitar a reencarnação, pode ser protestante e aceitar a reencarnação. Ninguém está contestando nenhuma, né, um hinduísta ou judeu. Tanto que o povo judaico tinha isso, né? E os primeiros cristãos também tinham isso, tá? Já interpretavam lá esse ensinamento que Jesus falou de é necessário nascer da água e do Espírito. O pessoal não era bobo, né? Ainda mais quem estudava Velho Testamento, né? Que é tudo simbólico, né? O pessoal com certeza já sabia disso, né? Isso aqui é uma maravilha, gente. Depois vocês vão ler o Céu e o Inferno, capítulo 3 aí, a partir do item 7, 8, se delicia com isso aí, que é muito bom, né? Bom, a Gênesis, nesse ponto, eu não tenho a Gênesis impressa, eu estou esperando a pandemia acabar para ir lá no centro comprar. Que eu dei a minha, não sei para quem, e faz tempo que eu não vejo ela aqui em casa. Então, eu adoro esse Kindle aqui, porque eu não preciso carregar meus livros, né? Mas nada como pegar a mão no livro. E agora ele está me dando um baile aqui, porque ele está falando que a minha bateria está acabando. Mas eu vou abrir aqui a Gênesis, quem tiver com a Gênesis aí, é no capítulo 1, item 34. Aqui no item 34, ele fala assim, ó, a pluralidade das existências cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, ó, esses espíritos não são moleza não, né? A pluralidade das existências cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Olha só que vai encadear aqui agora, ó. As diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis à alma existências breves. A desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo o que adquiriu de outras existências anteriores. Com a doutrina, aí Kardec faz uma reflexão sobre a doutrina da criação da alma junto com o corpo, que é o que a humanidade tem, né? A alma é criada junto com o corpo, né? Aí ele faz uma reflexão toda aqui, nós não vamos fazer isso agora, né? A reencarnação, ela nos compromete com as pessoas que estão à nossa volta de vidas pregressas e em vidas futuras. Perceberam isso? Que a sua família hoje, ou o seu meio social, ou as pessoas que você convive no trabalho, elas possivelmente são do seu meio de encarnações passadas, elas não deixarão de ser seu meio nas encarnações futuras. Então, uma encarnação é solidária com outra. Olha que bacana isso. As experiências que você já teve, elas refletem no que você é hoje. As que você está tendo vão se refletir no você amanhã. E todo esse emaranhado de espíritos estão
se congregando. Isso nunca vai deixar de existir. Então, olha que bacana, a gente, nos 30 bilhões de almas que a gente tem no planeta aqui, se a gente se conhecer um ao outro, seria uma bela rede de amizade, né? O nosso Instagram lá estaria com 30 bilhões de curtidas, né? Olha que coisa bacana, né? E vai ter tempo, a gente tem mais aí uns 5 bilhões de anos que a Terra vai durar ainda, né? Nós vamos ter tempo de conhecer bastante espírito aí. Entenderam como é que elas são solidárias, as reencarnações? Então, gente, vamos cuidar bem de onde a gente está, né? Que a gente já está com consciência disso. Então, aqueles que nos trazem maior dor de cabeça, vamos olhar eles com carinho. Aqueles que nos são afins, vamos cuidar dessa amizade, né? E vamos tentar usar a benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, né? E o perdão das ofensas. Porque quem se relaciona tem que saber perdoar, né? Não existe relacionamento sem perdão. Ok? Para que a gente tenha um bom aproveitamento das nossas encarnações aqui. Tá tudo bem, então? Tá todo mundo... Faltam 5 minutos, nós vamos provar que a existência... Vamos dar a prova da reencarnação agora? Vocês me permitem dar uma prova? Como é que você prova que existe isso, hein? Vou ver se eu consigo provar. Será que eu vou dar conta? Vamos ver se eu... Vocês estão vendo vocês mesmos aí? Estão vendo? O que vocês estão vendo agora? Fala para mim, gente. Abre o microfone. Reencarnação, livro dos espíritos. Ah, então não queria. Eu queria mostrar outra coisa. Espera aí que eu vou... O cara não sabe mexer no computador e se mete a fazer as coisas, entendeu? Perceberam que eu vou ter que reencarnar de novo para poder... E eu não... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo agora desfazer a bobagem que eu fiz aqui. Espera aí, aqui. Vamos lá. Agora acho que eu vou conseguir, hein? Vocês estão vendo um menino aí no piano? Sim. Isso aqui é a prova da reencarnação, tá? Estão escutando? Oi, gente. Eu tô sem forminha, agora eu tô com outra forminha. Oi. Deixa eu perceber o novo. E aí? Provei, não? Tinham visto já esse vídeo? Depois eu compartilho lá. Não tem como, né? Falar assim, esse menino aí nunca tocou piano em outra vida. Não dá para engolir essa, né? Então, você vê uma criança de 7 anos, sem ler uma partitura, ter uma mobilidade daquela. Ele acabou de fechar o ciclo reencarnatório dele, com 7 anos, né? Fala assim, o espírito acoplou direito no corpo. Você viu a agilidade que ele tem? A letra, toda a letra da música está na cabeça dele, né? Não perde um tempo. Eu não sei como é que ele pisava lá, porque acho que tem que dar uma pisadinha lá naquelas coisas lá, né? Me desculpe, né? Alguém falar que isso aí é uma habilidade que Deus deu para ele. Não, Deus nos dá uns recursos, né? Agora, ele teve que estudar piano teve que praticar até. Foi agora? Não foi. Foi antes. A facilidade que você tem com matemática, outro tem com física, outro tem uns que sabem escrever, que é uma maravilha, tem outro que não faz uma linha de escrita, mas tem outro tipo de habilidade. De onde vem isso?
Essa facilidade que a gente tem com algumas coisas e as dificuldades que a gente tem com outras, né? Aí lá que eu falei na pergunta 222, lá eu vou ler rapidinho aqui para não... Tem um pouquinho, ó. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir, né? Coisas que trouxe de outras vidas, né? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conversam inferiores ou medíocres durante a vida toda? De onde umas ideias inatas e outras intuitivas que noutros não existem? De onde em certas crianças um instinto precoce que revelam para vícios e virtudes, né? Desde pequenininho já tem aquele problema ou tem aquela virtude, né? E aí vai, gente. Aí tem explicação, tem comunicação espiritual, né? Tem regressão, aí o pessoal da psicologia aí tem a teoria das vidas passadas, que não é só espírita que faz. Então, assim, é uma riqueza isso, né? De provas, né? Mas a maior prova que eu acredito, que serve para mim, é a da justiça divina. Isso para mim é uma prova cabal. Porque como Deus existe e ele está no universo e está na natureza, né? A prova da justiça dele é através da reencarnação, no meu entendimento. Isso para mim é a maior prova que existe da reencarnação, é a justiça divina. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado. Esse é um assunto maravilhoso. Não esgotem, vão ler lá o capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Se alimentem desse, para que a gente possa, à medida que a gente reconhece na reencarnação as oportunidades, a gente agradece a Deus todo dia por essa vida nossa, né? E a gente também, fazendo isso, a gente muda o nosso jeito de viver e as pessoas vão reconhecer isso, esse agradecimento, essa gratidão que a gente tem pela vida. Beleza, então? Francisco, você encerra para a gente, por favor? Sim. Vamos ver se a internet não falha. Uhum.